Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Saúde, seu podcast cheio de informações importantes para a sua vida, para a sua longevidade, que é um tema que as pessoas querem tanto, né? Viver mais tempo, mas viver bem, viver com saúde. Então aqui a gente traz convidados que têm aí um know-how, que têm conhecimento para nos ajudar a esclarecer as dúvidas do dia a dia e trazer mais saúde para você. Sejam bem-vindos, eu estou aqui hoje com uma convidada que eu já conheço há um tempo, né? Trabalha comigo no Hospital do Rim. Na verdade, eu trabalho lá com ela, né? Já tem aí 10 anos que eu estou no Hospital do Rim. E é a doutora Juliana Adorno, urologista, mas hoje nós vamos tratar bastante sobre temas uroginecológicos. Então vem com a gente para falar sobre incontinência urinária, prolapso uterino, né, prolapso vaginal. Vamos falar aí sobre as questões da bexiga. Muita gente sofre com esses incômodos da bexiga, né? Então vem com a gente nesse episódio de hoje, tá bom? Ju, bom dia! Tudo bem? Obrigada, Viviane. Obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui eu que hoje. agradeço. Vamos falar aí um pouco sobre isso que é corriqueiro no seu consultório, né? Sim, a gente trabalha, eu sou urologista, faço várias áreas da urologia, mas a uroginecologia, ela cresceu, né, de uma maneira natural e posso até dizer exponencial. Então, à medida que a gente faz outras áreas, como cálculo e câncer, as pacientes de uroginecologia foram me encontrando e aí você cresce o interesse, vai procurando os congressos específicos da área e a experiência vai trazendo mais gente, né? E hoje eu tenho dedicado, eu posso dizer, pelo menos uns 60%, 70% do meu tempo com as pacientes clínicas e cirúrgicas dessa área de uroginecologia. O que chega mais lá, Ju, dessa parte? As principais queixas, sabe? Que a mulher tá sentindo o que ela te procura? Na verdade, na parte da uroginecologia, a gente tem uma queixa que é a mais importante e que é uma queixa comum para vários problemas, que é perca urinária. Ah, doutora, eu estou com escape de urina e eu vim fazer tal procedimento. Então, muitos pacientes já vêm assim achando que vai fazer uma coisa porque a vizinha fez, a mãe fez, a tia fez e elas acham que é tudo a mesma coisa. E na verdade, o escape de urina, ele é um sintoma, né, a perda urinária, que a gente chama cientificamente de incontinência urinária, ele é um sintoma comum a vários problemas da bexiga, do assoalho pélvico e até como complicações de cirurgias ginecológicas, de radioterapia, de tratamento de câncer de colo de útero. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a paciente chega falando que está com escape de urina, que quer resolver isso, é investigar qual seria e classificar essa paciente, né? Ela está perdendo urina, ok, mas por quê, né? Existe outros sintomas associados que levam a gente à conclusão de que está com incontinência urinária do tipo de urgência, que é uma incontinência urinária predominantemente clínica, que não se opera, né, que trata com remédio, com fisioterapia. Às vezes a gente pode fazer botox na bexiga. Hoje a gente tem até um marca-passo para bexiga que está disponível, a gente faz no Hospital do Rim, né? E aí dividir essa paciente, separar ela da paciente que tem incontinência urinária de esforço, que é aquela paciente que quando tosse, espirra, vai fazer uma atividade física, vai correr, ou às vezes durante o sexo, perde o xixi. Existe a paciente que tem os dois tipos, que a gente chama de incontinência urinária mista. Existe uma incontinência urinária que a gente chama de paradoxal. O que é esse nome, doutora? O que é isso? Eu falo, não, a senhora vai, estuda, a bexiga da senhora não está funcionando, a senhora vai ter que aprender a passar a sonda e passar a sonda 3, 4 vezes por dia. Mas como minha bexiga não está funcionando, se que eu estou tendo que usar fralda ou protetor porque eu não seguro o xixi? Não está segurando porque a bexiga está transbordando. Então é uma incontinência muito frequente nas pacientes diabéticas com mais de 15, 20 anos de diabetes.
ela está associada com insuficiência renal, com outras causas. Aí a gente tem aquela paciente que não consegue urinar, a bexiga não enche, perde xixi o tempo inteiro. Ué, o que aconteceu? Ah, eu fiz uma radioterapia ou uma cirurgia para câncer de colo de útero. Aí você vai pesquisar, a paciente tem uma fístula, que é uma comunicação anormal entre a bexiga e a vagina. Então, assim, essa queixa de escape urinário, ela é comum para muitas pacientes e o tratamento é personalizado. Não tem como falar que eu vou fazer um tipo de tratamento sem investigar adequadamente cada paciente. Ótimo, então assim, isso é muito importante porque às vezes as pessoas acham, eu tenho incontinência urinária, tem um remédio que é bom pra isso, né? Então, gente, não, cada um precisa ser identificado a causa, entender que isso é um sintoma, né? Então a gente precisa buscar o motivo daquilo tá acontecendo, investigar e cada pessoa vai ser tratada do seu jeito. Sim. Inclusive, assim, é muito comum as pacientes terem incontinência urinária mista com perda tanto quando espirra, tanto de urgência. Principalmente se a paciente já for menopausada, se ela tiver outras comorbidades, como por exemplo diabetes, se ela tiver tido alguma doença neurológica, né? O COVID, por exemplo, ou um AVC, uma isquemia cerebral. E a gente tem que conversar muito com a paciente e sentir no dia a dia dela qual é o componente que mais incomoda. Porque existe uma expectativa de que você vai fazer um tratamento, principalmente as pacientes que têm uma ansiedade por um tratamento cirúrgico e que vai sair seca da cirurgia. E a gente sabe que se a paciente tem incontinência urinária mista, ela vai ser operada, a incontinência de esforço vai ser sanada, mas ela vai continuar com a incontinência de urgência. Ela vai continuar tendo que tomar medicação para o resto da vida, fazendo fisioterapia de vez em quando. E é preciso que o paciente entenda isso, porque uma das causas que eu vejo e recebo, às vezes, de outros médicos, pacientes que já foram em vários médicos, é que elas ficam um pouco perdidas nessa questão aí, o que elas têm e por que tem que fazer duas coisas. Eu já operei, por que eu tenho que tomar remédio? Mas gera aquela frustração, né? Porque eu fiz uma cirurgia, mas eu continuo tendo Exatamente, mas não adiantou nada. Então, na verdade, é porque já era uma doença mista, né? Às vezes não era uma doença cirúrgica, às vezes era. Eu recebo paciente que foi operada, não tinha, conversando com ela, antes da cirurgia, a senhora perdia assim, fazia isso, taranana. Não, eu só tinha desse jeito. Então já não era um caso cirúrgico. Foi operada desnecessariamente. Outras vezes tinha os dois tipos, mas não foi esclarecido. Ela melhora de um tipo e continua com o outro. Muito importante isso, hein, gente? Acho que aqui ficou uma dica muito boa, que é importante fazer esse diagnóstico de forma correta, tá? E tem alguns casos que só a medicação vai resolver, não vai precisar de uma abordagem cirúrgica. Sim, a gente sempre... o tratamento da incontinência urinária, assim como acho que da maior parte das coisas na medicina, ele é sempre escalonado, né? Então a gente tem aquele tratamento de primeira linha, que é um tratamento normalmente menos invasivo, né? Em muitos casos a gente começa com a fisioterapia do assoalho pélvico, que aqui tem um recadinho especial que é importante que seja entendido, que fisioterapia do assoalho pélvico não é o exercício que a paciente aprendeu assistindo televisão, não é pompoarismo. Pelo contrário, pacientes que fazem muito pompoarismo, elas desenvolvem uma síndrome de dor pélvica crônica. Olha só. Né? Então acha que está resolvendo e está atrapalhando. Isso. Então o assoalho pélvico, ele é um conjunto de músculos em forma de rede, né, que sustenta os órgãos dentro da pelve para não sair. Então é muito importante a tonicidade desse assoalho, mas é muito, ou talvez mais importante, o relaxamento. Por quê? Porque essa rede muscular, ela tem orifícios naturais para passar a uretra, a vagina e o tubo digestivo. E aí ela tem que segurar esses órgãos, né, o que eles produzem no momento certo e soltar no momento certo. Então, aquela paciente também que chega, às vezes, achando que está perdendo xixi, tem algumas pacientes que elas estão com dificuldade para urinar, porque elas desaprenderam a relaxar. Ou elas só urinam em pé, ou elas fazem muito exercício,
ou elas seguram muito o xixi, tem o hábito de não urinar de tempos em tempos, e isso vai fazendo, depois de 20, 30 anos ou até mais, com que aquela musculatura não tenha capacidade mais de relaxar e de permitir o xixi sair. Aí vai fazer o quê? Vai ter uma dificuldade de esvaziar a bexiga, vai começar a ter infecção urinária e vai terminar com insuficiência renal, perdendo os rins. Então, por isso que a gente, às vezes, um dos motivos que a gente vê muita infecção urinária na mulher mais velha, né? Talvez hábitos que tenham vindo ali desde uma idade mais nova, né? Desde a adolescência ou desde a fase adulto, né, jovem, e vai refletir ali. Lógico, a gente sabe que a menopausa, a alteração hormonal também vai favorecer, né, esse aumento das infecções urinárias, mas acaba que isso também pode ser algo que esteja contribuindo. Sim, em relação a hábitos, eu acho que tem duas coisas que a gente vai pulando de um assunto para outro, né? Podcast é assim, a gente começa uma coisa, a gente vê que é interessante e vai mudando. Eu acho que hábito é uma coisa bem legal, assim. Tem duas frases que eu escuto muito no consultório e que eu tinha vontade de fazer assim, não é nem um podcast não, é vários outdoors e escrever pro povo. O que é? Primeiro, mãe que fala pra menina não sentar no vaso pra fazer xixi. Gente, isso está errado, por favor. É importante sentar. A doença não passa assim desse jeito, vocês estão pensando não. Então o que a gente pode fazer? Ensinar as meninas a enxugar o vaso com papel antes, e uma vez que estiver seco, não tem problema sentar, tá? Relaxa, senta e relaxa, porque o hábito de segurar o xixi ou de não sentar vai levar o paciente a ter disfunção miccional depois de 20, 30 anos. E é uma disfunção miccional difícil de resolver, porque leva... É aquele hábito que a pessoa aprendeu a fazer uma necessidade fisiológica, e é uma necessidade fisiológica que você faz várias vezes por dia, não é nem igual às fezes, né? Que você faz só uma vez por dia, ou às vezes dia sim, dia não. Você urina várias vezes por dia. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é a questão da hidratação. Eu tenho pacientes todos os dias que chegam reclamando que está com a frequência urinária muito aumentada, que está com urgência, que está com dificuldade para segurar o xixi, que todo lugar que ela vai ela tem que ficar procurando banheiro. E você começa a conversar com os pacientes, ela já chega com a garrafinha na mão. Você começa a conversar com os pacientes, elas tomam água o dia inteiro de gotinha em gotinha. Então isso não é legal. Eu sei que é uma coisa que foi colocada, que todo mundo fala, gente, tem que tomar água toda hora, tem que tomar água o tempo inteiro, mas não dá para levar ao pé da letra, né? Então existe um cálculo que a gente faz, você vai procurar seu urologista, seu nefrologista, ele vai calcular a quantidade de água por quilo e vai dividir isso daí em 6 tomadas e vai pedir para você tomar aquela quantidade a cada 2, 3 horas. Isso vai criar um hábito para a bexiga também. Pra ela se adaptar, tá. Entendi. A nefra agora vai ter que sair aqui, né, gente, dessa saia justa, porque tô brincando. Mas a quantidade de água tá preservada, né? Mas a gente entendam assim, a questão a gente precisa tomar uma quantidade naquele determinado momento para que seu rim produza, enche a sua bexiga e a sua bexiga entenda, né, se adapte, se acostume a manter aquele volume urinário ali, né? Então isso gera contração na musculatura, do esfíncter, então tudo isso é importante. Se você ficar tomando pingado, você está produzindo pingado, entenda isso, né? Isso, então exatamente. A bexiga ela não consegue armazenar, ela se acostuma com pouco volume. É um pouco isso e um pouco é o seguinte, a ideia basicamente é criar picos de filtração do rim, entendeu? Por quê? Para justamente a gente chama isso de reeducação miccional. Para a bexiga ficar realmente um período mais cheio e um período mais vazio. Porque o relaxamento é importante. Exatamente. Né? Senão ela vai ficar o tempo todo um pouco. Isso, e também a pessoa ter um tempo de descanso, para não ficar o tempo inteiro no banheiro. Então, muitas vezes, o paciente chega, eu converso e eu vejo, a primeira coisa que eu faço uma orientação miccional e peço diário miccional. Olha, você vai fazer um diário miccional. O que é o diário miccional? Vai anotar tudo que você bebe e tudo que você urina antes de fazer reeducação. Vai fazer reeducação durante um mês
e depois vai fazer outro diário miccional. E cada vez que você tiver urgência, ou cada vez que não dá tempo de chegar no banheiro, xixi, escorrer, você vai marcar com um X pra gente ver quantas vezes teve antes, quantas vezes depois. Um número enorme de pacientes resolve só nisso, às vezes nem precisa de fisioterapia. Então essa questão também dessa pressão de tomar água o tempo inteiro, ainda mais a gente que vive numa região muito seca, precisa de muita água. Mas existe como tomar essa água, não é ficar o tempo inteiro. E à noite, um último recado da questão da ingestão do hábito. A noite é feita para dormir. Exatamente, isso eu concordo plenamente. Né? Então, tem muita gente que levanta para tomar água ou que toma muita água antes de dormir. Ele vai acordar à noite para fazer xixi, sim. né? Não, e outra coisa, o nosso organismo, você sabe melhor que eu, pode falar aulas e aulas do hormônio antidiurético. Então, o nosso organismo, ele produz melatonina, altera a produção do cortisol, altera a produção dos hormônios sexuais e altera tudo pra gente poder produzir menos coisas, diminuir o metabolismo e dormir. Por quê? Existem linhas, né, pesquisas que mostram que às vezes o nosso organismo, algumas áreas como memória, relaxamento, trabalha mais no sono do que na vigília. Então, o sono é necessário. Quem não dorme, engorda mais, é mais diabético. Alteração de humor, né? Tem mais alteração de humor. E tem uma dificuldade grande de concentração, tá sempre cansado, não consegue fazer atividade física. E às vezes a água, ela entra num fator fundamental nisso, porque ouvi dizer que se eu não tomar um copo à noite eu vou ter um derrame. Não, gente, o organismo é sábio. Então vamos tomar água até umas 2 horas antes de dormir, para poder dar tempo dessa água ser filtrada, você urinar e você poder ter um sono relaxante. Ótima dica, Ju, ótima dica. Isso eu sempre falo no consultório também, porque eu vejo que é frequente, né? Muito frequente. E as pessoas vão lá, urinam, voltam, tomam outro copo de água. Exatamente. Então, aí daqui a pouco ela quer ir de novo, né? Exatamente. Muito bom, a gente precisa adaptar essa bexiga, né? Entender que tem realmente... Então, gente, na hora que for tomar água, já toma 2 copos, né? De uma vez, a ideia é já essa. faz um volume maior. Então, por exemplo, você garante uma boa hidratação. Uma pessoa que pesa 70 quilos, eu calculo assim, 30 ml por quilo quando tá chovendo e 50 ml quando tá em agosto em Goiânia. Que agosto em Goiânia é um terror, né? Aí você chega naquele volume, por exemplo, 3 litros, divide por 6 vezes, vai dar 6 vezes de 500 ml. Toma 2 copos grandes de água a cada 2, 3 horas, acabou. Exatamente. Não precisa tomar de guto. Você pode ficar 20 minutos tomando água. Mas passou aqueles 20 minutos, você vai ficar 2 horas sem tomar água. Muito bom, Ju, muito bom. Gostei muito dessa dica, espero que vocês tenham gostado também. E vamos falar um pouquinho do diagnóstico. Você falou aqui bastante que a história, né, uma boa anamnese consegue diferenciar esses tipos de escape. Mas existe exame também que a gente pode comprovar. Como que funciona isso? O primeiro exame é o exame físico, que faz parte da anamnese, né? Então a gente tem manobras que a gente coloca a paciente no consultório para tossir, às vezes em pé, às vezes deitada, alguns toques para facilitar a perda, avaliação do esfíncter. Você tem um exame da própria fisioterapeuta que pode te dar um tônus da musculatura. E você tem exames para avaliar tanto o esvaziamento vesical, que é um dado super importante hoje em dia, que é uma ecografia bem feita, faz um ultrassom com a bexiga cheia, pede para o paciente esvaziar e depois ver se está esvaziando o resíduo. E o exame, que é um exame assim, que as pessoas não gostam de fazer, mas que dá muito dado para o médico, que é o estudo urodinâmico, né? O estudo urodinâmico, ele é um estudo funcional da bexiga. Vamos dizer, acho que a gente poderia compará-lo assim, mais ou menos, com um eletrocardiograma, né, onde a gente transforma esse ciclo da bexiga, a gente replica esse ciclo, enchendo e esvaziando a bexiga num laboratório, e a gente transforma isso em curvas, e aí a gente consegue ver realmente se essas perdas são preocupantes, qual o intervalo, quando que começa a ter perda. Então, por exemplo, no caso da bexiga hiperativa, eu não preciso de urodinâmica para tratar, mas alguns pacientes que não respondem, é importante a gente ver quando é que acontece a primeira contração, quando é que ela vai perder. Porque uma paciente que perde, que tem uma contração com menos de 100 ml, é uma paciente que tem uma bexiga hiperativa muito mais grave
do que uma paciente que ela consegue encher 200 ml para poder ter a primeira contração da bexiga. Então, assim, são dados indiretos que a gente usa no tratamento, né? E usa também para confirmar o diagnóstico. Infelizmente, às vezes, no consultório a gente conversa, faz uma consulta bem detalhada e faz uma hipótese que o paciente tem uma incontinência de esforço. Às vezes eu falo, olha, eu acho que o caso da senhora é cirúrgico. Mas eu gosto de fazer a urodinâmica. A urodinâmica é até um exame bem controverso. Em alguns estudos mostra que, assim, não deveria ser tão feito, não muda tanto a conduta. Mas eu sou uma urologista do grupo dos urologistas que acha que deve fazer sempre quando for fazer cirurgia. Aí eu peço a urodinâmica, vou fazer a urodinâmica e durante a urodinâmica, eu me surpreendo que a incontinência de esforço daquela paciente é leve. Ela só perde quando ela está com a bexiga muito cheia ou quando o esforço é muito grande. E aparece na urodinâmica uma bexiga hiperativa, uma hiperatividade, que é o que ela está sofrendo. Ela fala, doutora, é isso aqui que eu tô sentindo agora que tá acontecendo. E aí, às vezes, já sai da urodinâmica com a medicação e resolve o problema sem ter que operar. Olha, entendeu? Gente. Então, é um exame chato, mas que dá muitos dados. Com certeza, é importante, né? Pra definir até a conduta, né? E eu acredito, Ju, que seja uma queixa frequente das mulheres, sabe? E comenta um pouco, né? Assim, a gente não, acho que demora para chegar no seu consultório. São anos ali as pessoas sofrendo com aquele escape até chegar, né? Até ser direcionado. Ou às vezes vai num urologista, mas que não tem tanta mão com essa questão e aí não dá muita atenção, não dá muita atenção para essa queixa, né? E acaba levando, assim, demora para resolver. Isso gera um transtorno, né, na vida da pessoa. Eu falo assim, as incontinências urinárias no sentido de que, assim, as causas de incontinência urinária, elas estão ligadas com os riscos, né? Então, algumas incontinências urinárias, elas aparecem muito cedo e às vezes a pessoa passa uma vida sofrendo com aquilo e vai procurar tratamento, assim, numa fase muito avançada, tardia, né? Outras não, outras estão mais relacionadas às vezes com o ganho de peso, com a queda dos hormônios da menopausa, com a paridade, né, com o ganho de peso durante a gestação, e aí elas aparecem mais nesse período. Agora, mudando de tema novamente, né, eu acho que o que eu vejo na parte de uroginecologia, que as mulheres mais aguardam, é a questão do prolapso. Então, o prolapso é quando a gente tem uma resistência, se as pessoas... muita vergonha. As mulheres sentem vergonha. Então, eu recebo toda semana, pelo menos, uma paciente com mais de 80 anos que teve alguma doença que deixou ela acamada ou que deixou ela sob o cuidado do filho. E o filho ou a filha, ao cuidar ou ao colocar um cuidador, descobre que a bexiga da mãe tá para fora. E a mãe vai conversar, a mãe já tá com isso há 20 anos, há 30 anos, e não tinha liberdade de falar com os filhos, né? Então, assim, que é um problema grave, é um problema que exterioriza o órgão pode formar úlcera, é um desconforto muito grande para o paciente e causa obstrução das mulheres, né? A gente tem, às vezes, casos mais extremos que... Eu tenho uma paciente que já chegou fazendo hemodiálise porque a causa da perda dos rins dela foi a bexiga tá para fora. Então, assim, uma cirurgia poderia ter corrigido o problema dela e evitado a evolução para perda renal. E acontece uma obstrução ali dos canais, né, que leva a urina do rim até a via externa, né, pra gente urinar. E aí, o que acontece? Esses pacientes chegam, às vezes, no nefrologista já com insuficiência renal. Como a Ju falou, né, paciente já em hemodiálise, já chegou pra mim, que aí a família fica sabendo, não pelo fato de ter o prolapso, mas pelo fato de ter uma insuficiência renal, a creatinina tá alterada e leva no médico. Então, ali que a gente vai descobrir a causa e a gente vê que realmente é um prolapso, é uma obstrução, que é algo corrigível, tá? Então, é algo que precisa ser resolvido o quanto antes para que você não perca a função renal. Então, conversem aí com as
principalmente as mulheres mais idosas, né, que isso tende a acontecer. Mais ou menos. O dado que a gente tem é o seguinte, de 20 a 30% das mulheres que tiveram parto normal vão apresentar algum tipo de prolapso, seja da bexiga, seja do útero, seja do reto, quer dizer, partes de um desses órgãos que vai ser exteriorizada pela vagina 30 anos após esse parto. Então lá por volta dos 60. Exatamente. Né? Então você imaginar que hoje as mulheres têm tido filhos na quarta década, entre 30 e 40 anos, então vai ser entre 60 e 70 anos na maior parte das vezes. Eu já operei mulheres que nunca engravidaram e que já tiveram prolapso, inclusive uma freira, mas provavelmente tem a ver com a questão do colágeno, né? Às vezes era uma freira enfermeira que fazia muito esforço, que carregava muito paciente, peso, né? muito peso, ajudava os pacientes a ir ao banheiro, a fazer isso. Então existem outras causas, né? Mas, e aí nesse caso a idade tem a ver com o tempo que ela ficou fazendo esse esforço repetitivo. Né? E tenho pacientes às vezes que tiveram 3, 4 partos normais em casa, que hoje no Brasil é mais raro, mas que às vezes chegam, eu já operei de prolapso uma menina de 28 anos. É mesmo? E a causa? Foi parto. Parto. 4 partos, 4 partos na fazenda. Então a gente ainda tem nesse Brasil afora, não né? Porque assim, não é tão comum, mas de vez em quando chega, né? E essa questão, você falou uma coisa interessante aí, essa questão de pegar peso. Hoje a gente tá na onda, né, dos crossfit, de musculação e tudo. Isso pode atrapalhar a bexiga? Sim, e é claro, o que a gente tem? A gente tem um exagero, né? Então, como qualquer coisa, a incontinência urinária de esforço, ela é mais frequente nos atletas profissionais com excesso de peso. Então, a gente tem algumas atividades físicas que são fatores de risco para a incontinência urinária. Tá? Que é o crossfit, o jump e qualquer atividade com muito alto impacto. É como se a gente tivesse sido programado para tolerar uma certa sobrecarga, mas se você ultrapassar essa sobrecarga para deixar o músculo ficar muito forte, em algum momento aquilo o tiro vai sair pela culatra. Né? Precisa relaxar também, né? Não é só contrair, precisa relaxar e acaba também... que assim, a força que é colocada lá no esfíncter, ela ultrapassa a capacidade daquele esfíncter de segurar. Tá? Então, assim, quando você faz o esforço, são mais ou menos, né, predominantemente as atividades físicas com esforço axial, quer dizer, levantar peso de baixo para cima ou carregar uma coisa muito pesada. Então, esse esforço ele vai ser concentrado na região do core, que é do centro do corpo, né, abdômen e musculatura paravertebral. E nesse momento você tem uma contração muito forte do períneo para ajudar a fechar. Só que existe um ponto onde você, ultrapassando esse limite do corpo, o limite que essa musculatura consegue segurar, você vai estar forçando e os músculos começam a romper, começam realmente a não segurar mais e tem uma incontinência urinária. Então, tanto para a incontinência urinária de esforço como para o prolapso, esse esforço repetitivo, eles podem ser causa do problema e não solução, né? Porque a gente fala assim, o pilates, os exercícios do assoalho pélvico, fortalecimento do assoalho pélvico, todos eles ajudam a gente melhorar tanto a função sexual como a continência, de uma maneira geral. Agora, o exagero, ele pode fazer uma perda. Muito bem, então isso é importante, né? Porque é algo que tá bem na moda, né? Sim, eu tenho pacientes que... Eu tenho pacientes que às vezes não têm filhos e que já estão com incontinência urinária, não tem filhos e nenhum outro fator de risco, tá? Não tem uma doença do colágeno, não tem lúpus, não tem um histórico de fraqueza, não tem cirurgia, né? Nada... Não tem alteração hormonal, nada que justificaria, não são obesas, né? E tem incontinência. Você começa a conversar, são pacientes que fazem muita atividade física.
e elas muitas vezes não estão dispostas a parar a atividade física, preferem que a gente opere para elas continuar fazendo atividade física. Às vezes a gente faz, mas sabendo que não é o ideal solução, né? Porque às vezes você vai operar, mas se continuar fazendo... E toda cirurgia tem risco, né? Então, assim, o tratamento não pode ser pior que a doença, né? A gente tem que pensar sempre que, ainda mais para as doenças benignas, doenças evitáveis, que a gente deve pegar o caminho certo. A gente precisa entender e respeitar os sinais do nosso corpo. Isso, né? exatamente. O corpo está dando sinais, a gente precisa escutá-los, né? Ler, né? Eu falo que a gente tem que ler o que o corpo, ou às vezes a mente, está querendo dizer pra gente. E a gente fazer de conta que aquilo não está acontecendo, em algum momento vai transbordar. Com certeza. Vai piorar. E Ju, a gente falou muito aqui da mulher, mas o homem também sofre de incontinência, né? O homem também pode ter esses CAPs, né? E tá mais relacionados um pouco à próstata, às vezes algum problema ali, um pós-cirúrgico, né? Que é mais frequente até. Mas tem outras causas, né? O que pode estar Sim. A incontinência no homem, ela está presente, ela é frequente, tá? E ela só tem momentos diferentes da mulher e causas diferentes, tá? Então, a gente tem aquele paciente que tem um problema de próstata, o primeiro sintoma vão ser os sintomas... o primeiro conjunto de sintomas são sintomas obstrutivos, tá? São sintomas... vai diminuir o jato, vai ter um pouco de dificuldade para urinar, aumenta o tempo de micção, aumenta a frequência urinária de dia, aumenta a frequência urinária à noite. Mas tem uma grande porção de pacientes, eu diria em torno de 30%, às vezes até 40% de pacientes, que tem sintomas que a gente chama de enchimento. Então, hoje em dia a gente classifica os sintomas de obstrução nos sintomas de enchimento, que aparecem durante a fase que a bexiga está enchendo, e os sintomas de esvaziamento. E a incontinência urinária, ela aparece justamente como um dos sintomas de enchimento. Então, à medida que a próstata vai crescendo, vai obstruindo, a bexiga vai ficando espessada e ela começa a ter contração fora de hora e que o homem inicia com urgência de chegar no banheiro, ele tem que parar o que ele está fazendo para ir, porque senão o xixi vai sair, e depois, mais para frente, começa a ter incontinência de urgência. Então, seriam os casos de bexiga hiperativa e de hiperatividade nos homens, né, os mais frequentes. Outras coisas são as doenças neurológicas, são causas também frequentes. As doenças como trauma medulares, por exemplo, traumas de mergulho, né? Acidente, quedas que tem lesão na coluna. E posteriormente, que hoje em dia tem ficado muito frequente no consultório, as incontinências, principalmente por lesão de esfíncter, que acontecem, então são incontinências de esforço após a cirurgia de tratamento de câncer de próstata. Né? Acho que é um caso bem grande. E assim, a gente sabe que nós temos muitos avanços nas técnicas cirúrgicas, inclusive a robótica, ela entra aí como... diminuindo, né, a incidência desse... Teoricamente sim, né? Ela entra como um fator adjuvante aí na prevenção da incontinência urinária, digamos que dependendo de quem estiver operando, se for realmente experiente em robótica, ele vai ter uma porcentagem de pacientes com menos incontinência, mas se for um cirurgião que não tem tanta experiência, ele vai ter tanta incontinência na robótica como aberta. Entendeu? Então isso e aí pode realmente interferir, e é uma incontinência que muitas vezes ela pode ser permanente, né? Então, e entrar agora nessa pergunta. Essa incontinência, depois de uma cirurgia de próstata, que eu vejo, assim, os pacientes, eu recebo alguns pacientes, e mesmo no convívio ali, eu vejo que é frequente, não é tão raro de ter incontinência pós cirurgia de próstata. Tem tratamento para ela? Sim, às vezes sim, né? Então, o que acontece? Normalmente, um paciente que ficou... A gente tem as cirurgias endoscópicas para doença benigna da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, que muitas ainda podem ter como complicação a incontinência urinária. O índice é baixo, menos de 5%, e desses 5%, 90% é reversível. Fazendo fisioterapia ou com o tempo você vai conseguir controlar. E você tem os pacientes que se submetem à cirurgia para tratamento de câncer de próstata, que a cirurgia pode lesar essa musculatura do esfíncter.
Então, normalmente, quando a gente tem lesão do esfíncter, é porque você tem já um câncer com um diagnóstico mais tardio. Então, você precisa de fazer uma cirurgia com uma margem maior, né? Tirar mais tecido em volta da próstata, e a próstata ela fica localizada num lugar muito estratégico, né? Ela passa em cima do nervo da ereção, que dá potência, e ela está repousada em cima do músculo da continência, do esfíncter. Então, se você precisa de retirar um pouco mais de tecido, porque está grudado ali, que pode ter câncer junto, para não deixar câncer no paciente, você precisa de retirar esse tecido. Você acaba causando a incontinência e a impotência. E aí, esse paciente que tem um câncer mais avançado, muitas vezes precisa de fazer tratamentos complementares, como a radiação. Então, quando você junta a doença com a cirurgia e a radiação, você cria uma incontinência mais grave e um tecido difícil de ser operado. Então, assim, se a gente fosse falar, existe tratamento? Sim, existe. A gente tem próteses muito legais, né? A gente tem uma coisa que chama esfíncter artificial. Você consegue implantar e suplantar o esfíncter, né? Substituir o esfíncter natural, que faz essa função de segurar o xixi enquanto você não está urinando e de relaxar para permitir a passagem da urina quando você vai urinar. Mas nem sempre a gente consegue, porque são cirurgias caras, né? Então o esfíncter artificial é o preço de um carro, mais ou menos R$150 mil hoje, né? Então nem todos os convênios pagam, às vezes os pacientes não têm acesso e às vezes o próprio tecido ele tá tão retraído, ele tá tão fibrótico que é difícil de colocar, de fazer o implante, né? Então na teoria sim, mas nem sempre. E a gente tem algumas medicações que podem ajudar também. Se a incontinência for leve, vários pacientes conseguem ficar continentes com a medicação, mas nem sempre. Ótimo, então assim, tem que procurar ajuda, né? Caso a caso. Cada caso, então se está incontinente, tanto homem quanto as mulheres, tem solução, tem que procurar, né, para poder resolver isso. E uma coisa que chama atenção é que o urologista ainda é muito comum que seja homem, né? E a gente tá aqui hoje com você, que é mulher, e a gente vê o crescimento da quantidade de mulheres na urologia, né? E é muito legal. E você acabou indo para esse lado da uroginecologia. Você acha que tem a ver com essa empatia mais com as mulheres pelo fato de ser mulher? Ou não? O que te levou para a urologia? Conta pra gente. Nossa, eu já fiz algumas entrevistas a respeito disso. Inclusive dei uma aula. E a conclusão dessa aula eu concluo com uma frase do Chico Buarque, que ele fala, quando ele vai falar de amores, né? E aí perguntam para ele, mas por que essa pessoa? E ele responde, porque ela era ela e eu era eu. E aí eu faço para urologia porque a urologia era urologia e eu sou eu. Então, assim, é uma escolha difícil, né? Inicialmente a gente escolhe cirurgia ou clínica. Depois, na área cirúrgica, a gente tem várias possibilidades, né? Cirurgia vascular, cirurgia torácica, gastrocirurgia, plástica, e a urologia, neurocirurgia, cirurgia cardíaca. E eu me aproximei muito da urologia porque tinha um contato familiar na urologia, sempre na faculdade eu já ia nos congressos de urologia e passei a gostar daquela questão, e principalmente porque eu gostava muito da diversidade da urologia. Então, por exemplo, quando você faz cirurgia vascular, acaba que a sua rotina é muito cirurgia de varizes. Quando você faz cirurgia geral, a sua rotina é muito de cirurgia de hérnia e de vesícula. E essa coisa de ter que ficar numa rotina só, ela me cansava. E a urologia me dava essa oportunidade. Então eu fiquei entre urologia e otorrino. E aí fiz a prova de residência para urologia em São Paulo e para otorrino em Brasília. Aí passei nas duas. E aí falei, bom, e agora, né? E acabei escolhendo a urologia, mas foi um caminho que foi uma paixão mesmo, você vai fazendo. Eu sou muito apaixonada em cirurgia de cálculo, cirurgia endoscópica, adoro. E quando eu terminei, eu fiz uma formação especial em câncer de próstata na França. Então, na época, eu terminei a residência em 2001, quase falei minha idade, né? E fui pra França, estava começando a ter
cirurgia laparoscópica para próstata, né? Foi nesse serviço que eles criaram a técnica, é o serviço Montsouris. E eu fui, a ideia era trabalhar só com câncer de próstata, porque todo urologista quer fazer câncer de próstata, né? Quando eu voltei para Goiânia, para o Hospital do Rim, que era um hospital onde meu pai trabalhava, eu queria fazer câncer de próstata, fui para HGG, me dedicando no câncer de próstata, que eu gosto muito, mas eu vi que existia uma lacuna na uroginecologia, né? Então eu comecei a perceber o quê? As pacientes eram órfãs, porque iam nos homens e eles não davam muita atenção para essa queixa, né? E os colegas também não tinham uma formação adequada, vamos dizer, super especializada, porque você vê na sua residência, mas depois a medicina, ela avança tanto na questão da informação, né? E as filigranas daquela subespecialização você não consegue pegar sem se dedicar especificamente. Com certeza. Hoje em dia é bem assim, né? E aí foi um processo meio que natural, né? A uroginecologia na minha vida. Então eu fui me procurando e fazendo, e à medida que você faz, um paciente manda o outro, e o paciente manda o outro, e depois com o advento da internet, nesses sites de procura, as pacientes às vezes fazem elogios, nossa, eu fui em tantos médicos, resolveu, eu já tinha feito 3, 4 cirurgias, eu fui lá, ela resolveu, e aí isso veio, né? Então hoje eu tenho me dedicado realmente a essa questão da uroginecologia, muito ênfase na incontinência urinária, na urologia reconstrutiva, cirurgia de fístula, algumas cirurgias, inclusive tenho feito no HGG cirurgias de pacientes trans que complicam a parte urológica, e a gente faz reconstrução de uretra naqueles homens que viraram mulheres e que nessa nova vagina tem uma alteração que precisa de fazer reconstrução, é uma parte também que eu tô gostando de fazer. Então a gente vai sendo levado, né? Então a gente às vezes tem um plano, mas a vida tem outro plano pra gente. E aí você vai seguindo o fluxo e se dedicando que a resposta vem. Eu acho que é bem isso, assim, o importante é que a gente gostar do que a gente faz, né? Então, às vezes a gente, no começo, realmente, nós escolhemos ali fazer o que gosta, né? Eu vou fazer porque eu gosto daquilo. Mas a vida vai te levando num caminho que a gente vai levando por outro caminho, e o importante é que a gente goste daquilo que a gente está fazendo, né? E você abraça, né? E a resposta é muito boa, porque quando você consegue tirar uma paciente da fralda, às vezes você não consegue tirar, mas você consegue. Eu recebo muitas pacientes muito idosas às vezes, e aí elas estão muito cansadas, não vão mais na casa dos filhos, dos netos, nos casamentos. A incontinência urinária, ela é uma doença muito... altera muito a qualidade de vida, né? Eu tô procurando uma palavra aqui, mas daqui a pouco ela aparece. Tá? E ela atrapalha muito o paciente, ela é estigmatizante, a palavra é estigmatizante. Então o cheiro da urina, ele afasta e ele causa muito preconceito. As pessoas deixam de ir nos cultos que elas gostam, e quando você consegue às vezes recuperar a qualidade de vida dessa paciente, ela fica tão grata e aquilo é tão maravilhoso que você aprende a se nutrir, né? Então assim, o consultório, ele todo cirurgião gosta de operar, né? E a gente fala, não, vou fazer consultório para poder manda lá pra Viviane, a Viviane resolve. O consultório, ele é uma área que a gente fala assim, nossa, eu tenho consultório hoje. Coisa difícil, né? Não, queria estar indo pro centro cirúrgico, mas eu vou pro consultório. Mas quando você começa a receber esse retorno, você começa a ver com outros olhos, né? Então você começa assim, a se nutrir dessa alegria dos outros. Isso é contagiante, e hoje em dia eu faço uma coisa que eu amo mesmo. Ai, que bom, Ju, que bom. Eu também fui levando pra esse lado, né, assim, porque eu fiz a nefro, e tem várias áreas da nefro, né, que eu gostava, e quando eu voltei pra Goiânia, trabalhava em tudo, né, com transplante, faço consultório desde então, em clínicas de hemodiálise, passando nas UTIs, fazendo agudos e tal. E caí no Hospital do Rim, né? E lá tem muito cálculo, meu Deus. Então os pacientes começaram a aparecer muito no meu consultório.
E aí eu fui me apaixonando por aquilo. Então hoje eu realmente, assim, sou muito focada em prevenção de cálculo renal, porque a vida foi me levando para esse caminho, né? Então todos os dias eu atendia lá 10 pacientes, 8 eram cálculos renais. Eu tive que aprender aquilo e estudar isso, né? E vem cada vez aumentando agora as possibilidades de tratamento, identificação de doenças mais raras, entrando a genética aí, né, nesse meio. Então venho gostando muito disso. E é bem isso, né? A vida o tal de fazer uma limonada, né? Se você às vezes não fez aquela programação, mas as coisas estão fluindo para aquele lado, a gente sempre consegue tirar proveito e ajudar os outros, e ajudando os outros a gente se ajuda, se realiza. Exatamente. Gente, conversamos bastante aqui, acho que a gente aproveitou bastante a doutora Juliana, que tem muita informação, que tem muita bagagem, né? Além de experiência, muito conhecimento técnico, vocês viram aqui, então assim, é um assunto que a gente trouxe porque é pouco falado, né? Ainda tem muita essa vergonha de se falar sobre isso, as mulheres e os homens de procurar ajuda. Então tem solução, tem tratamento, e eu queria que você falasse um pouquinho para aquele pessoal que está em casa, né, que sofre com alguma queixa relacionada à bexiga, o que pode ser feito, o que eles devem fazer para prevenir que isso piore, entendeu? Dicas assim práticas para o dia a dia. Teve a questão da água, que você falou, que foi bem legal, mas o que mais que a gente pode orientá-los? Eu acho que a bexiga, ela é um dos últimos órgãos da urologia que as pessoas começaram a se especializar, né? A gente já tem especialista em rim, próstata, isso. A uretra ainda é uma área bem pedregosa, digamos assim, e a bexiga cresceu muito nos últimos tempos. Então a primeira coisa que eu queria dizer é que não é tudo a mesma coisa, né? Precisa de procurar auxílio, porque uma grande parte das coisas a gente consegue, se não resolver, melhorar a qualidade de vida, diminuir o impacto dos sintomas, do que está acontecendo. A segunda coisa que eu queria dizer é que alguns problemas, por exemplo, cirurgia de próstata, eu vejo muito no consultório que os homens não... Cirurgia de próstata é hiperplasia. É a coisa mais frequente da próstata, não é câncer, é hiperplasia. E quando a próstata vai crescendo, ela vai obstruindo a bexiga, ela vai causando uma resposta dessa bexiga. E se o paciente espera muito para operar, você vai aliviar a próstata quando ele operar, mas não vai recuperar a bexiga. Então, quem espera muito para operar a próstata tem mais incontinência, entendeu? Então, o ideal é você operar a próstata quando ela tiver mais ou menos em torno de 60 gramas. Então, fazer a prevenção. Fazer a prevenção, né? Exatamente. Fica exatamente essa. A outra coisa para as mulheres a gente acabou não conversando aqui sobre incontinência, sobre infecção urinária, né? Mas também não tratar com antibiótico todas as infecções. A gente sabe hoje em dia que não tem necessidade, que a gente não trata mais o exame. Muita gente faz o exame, às vezes no ginecologista como check-up, dá alteração e já entra com antibiótico. Né? Vai só selecionando as bactérias. Então, tentar não fazer isso, procurar auxílio com o urologista ou com o nefrologista, que são os médicos treinados e capacitados para isso, porque isso também dá muita incontinência, né? Então, às vezes, a infecção urinária sintomática não tratada é um problema, e a infecção urinária assintomática tratada é outro problema. Então é um outro assunto para um outro dia, mas assim, também precisa de não ficar olhando no Google e tentando tirar conclusões. As causas são muito parecidas, os sintomas são praticamente os mesmos, então existe a necessidade de um especialista para fazer esse filtro e poder escolher o tratamento ideal para cada caso. Então acho que procura ajuda. A ajuda está em todo lugar. Eu estou no hospital público, no HGG, eu estou no hospital privado, no hospital do rim. A gente tem cada vez mais mulheres urologistas, né? Quando eu fui a 30ª do Brasil, Nossa. mais ou menos. Hoje em dia nós já somos mais de 200 urologistas no Brasil, e a tendência no serviço a gente vê crescendo, né?
E os homens também, tem vários homens que gostam dessa área de incontinência, né? Às vezes as mulheres preferem mulheres, mas também tem homens que são muito acessíveis e gostam de conversar e chegam. Procura ajuda. Acho que a dica maior é essa. Muito bem, então fazer a prevenção, né? É importante para que pegue ali a causa de uma forma mais precoce, que é mais fácil, tanto uma solução conservadora quanto uma solução cirúrgica, tá? As infecções urinárias a gente traz, assim, né? A gente já trouxe aqui um tema aqui que pode ser tratado tanto pelo uro, quanto pelo néfro, quanto pelo infecto, né? Existem várias áreas que abordam a infecção urinária, mas é importante ter um acompanhamento. Então não é sempre assim, tive infecção, vou no pronto-socorro e acabar assim, sempre assim, né? É muito diferente, gente. Isso eu vou trazer aqui pra vocês, que eu acho que eu nunca falei no podcast. Um acompanhamento de emergência e um acompanhamento no consultório, né? Sim. É muito diferente, tá? Então, às vezes, precisa ir na emergência porque tem que resolver pontualmente aquela situação, não dá pra esperar uma consulta. Mas depois procure ir no consultório, a consulta ali é totalmente diferente, a gente vai ver todas as causas, né? A gente vai conversar, fazer uma anamnese melhor, tá? Então, são duas coisas completamente diferentes. Não fica assim, não, eu fui no médico, fiz exames, né? Mas foi na emergência, foi porque você estava com algum outro sintoma. Isso não substitui um check-up, né, Juliana? Isso é muito importante da gente falar, que eu ainda não tinha falado aqui, certo? Então, gente, vamos chegando ao fim de mais um podcast, de mais um Pod Saúde. Espero que estejam gostando aqui das informações. Depois deixa lá pra gente também algumas sugestões de médicos que vocês querem que esteja aqui com a gente, de assuntos que vocês acham interessantes e relevantes aqui pra gente conversar, tá bom? E eu vou deixando aqui meu agradecimento para Juliana. Obrigada por você ter aceitado o convite. Muito bom estar aqui com você. E deixa um recadinho pro pessoal, deixa seu Instagram pro pessoal. Ela não gosta muito de movimentar esse Instagram, mas a gente tem que incentivar, porque vocês viram, né? Tem potencial, não é? Então vamos incentivá-la. Obrigada, né, pelos elogios. Obrigada primeiro pelo convite, pela possibilidade. É verdade, eu tenho uma certa resistência com as redes sociais, acabei assim, começando, eu acabo não alimentando muito, mas toda vez que acontece uma oportunidade da gente fazer isso aqui, eu acabo gostando. Mas é que assim, a vida é tão corrida, é tão atribulada e a gente ter que achar um horário fixo para poder, eu acho mais complicado. Mas eu tô aqui, tô à disposição, tem vários outros temas que a gente pode falar, pode conversar outros dias. Eu acho que rede social tem vários lados ruins, mas tem muitas coisas legais, né? A gente tem visto, não só as redes sociais, mas assim, eu não sei nem como é que fala, esses processos de comunicação, né? Essas ferramentas que a gente tem hoje, elas ajudam muito. E é isso, eu acho que tem que ter uma troca, as pessoas têm que propor, né, tirar dúvidas. Às vezes de uma pergunta, de uma dúvida surge uma aula interessante. A gente não sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem consciência da nossa ignorância. É verdade. E eu falo que os pacientes adoram não ler o livro, entendeu? Porque eles chegam lá, eu falo assim, senhor, não lê o livro direito, porque cólica de rim não é exatamente assim. Cólica de rim, a dor deveria ter ido pra cá, não pra cá. Aí ele fala assim, mas tá doendo aqui assim. E aí a gente faz o exame, fala assim, eu acho que não é cálculo. Ele faz o exame e é cálculo. Eu falo, o senhor não leu o livro direito, você vai lá e lê, porque no livro fala que é assim que tinha que ser. Então, assim, eu acho que a gente vai aprendendo experiência e obrigada. Como eu falei, eu não gosto, mas eu gosto, entendeu? No final, assim, a gente se sente feliz porque a gente tá ajudando as pessoas, né? É uma troca. Ajudar é muito bom, né? Sempre bem-vindo. Exatamente. É isso, gente. Estamos aí finalizando mais um. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau, tchau.